querido filho e filha de Deus! Hoje, 5 de agosto, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 36. Glória a vós, Senhor! Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiu na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, olha o que nos diz o texto, né? Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Entendamos, não é simplesmente um exibicionismo de Jesus. Nossa, que exibido, né? Quis andar sobre as águas. É o contexto do Santo Evangelho. Está nos colocando, a continuação de ontem, a multiplicação dos pães. Aquelas pessoas que estavam diante de Jesus comeram e ficaram satisfeitas. Isto aqui foi algo espantoso. E diante desse espanto, vejo que Jesus, nos diz o texto de hoje, ficou ali, despedindo as multidões enquanto pediu para que os seus fossem adiante, à sua frente. E distribuindo despedindo as multidões, Jesus estava com o contato de cada um, vendo os agradecimentos, as dores, os sofrimentos. Quando nós temos contato com as pessoas, nós presenciamos a sua história, nós presenciamos quem elas são, o que elas passaram. E Jesus, diante de tudo isso, ele se coloca numa atitude de oração, de comunhão com o Pai. E diante desta comunhão, então ele mostra que todos esses sofrimentos, todas essas dores que ele experimentou naquelas multidões, para o povo do Antigo Testamento, das antigas culturas, dos antigos reinos, eles procuravam, assim como nós, uma resposta: por que do mal, por que do sofrimento, aonde que ele está? E uma das respostas era que o ser humano não conseguia, até hoje nós conseguimos, conter, por exemplo, as águas. E ali nas águas estavam os portões das coisas do mal, dos infernos, por assim dizer. Quando Jesus caminha sobre as águas, o que ele está mostrando para os discípulos? Que o mal pode até existir, mas Deus é aquele que é maior. Deus é aquele que é capaz de pisar sobre o mal e nos dar a dignidade. E quando que esta realidade acontece em cada um de nós? Quando confiamos na palavra de Deus.
É o que Pedro fez. Senhor, se és tu mesmo, deixa o caminho, venha. E foi. Mas a partir do momento, que deu um vento contrário, ficou com medo, começou a falar, Senhor, salva-me. Entende, queridos? Pelo fato de acreditarmos a palavra de Deus, não quer dizer que nós não tenhamos dificuldades. Não quer dizer que nós não tenhamos tentações. Mas qual é o nosso foco? A tentação, o medo ou a confiança em Deus? É esse discernimento que Jesus pede. Oxalá nós tenhamos justamente essa docilidade de escutar, acreditar e praticar de modo com muita confiança aquilo que nos é ensinado pelo Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.